No livro de Efésios, querido. Efésios, abre Efésios, capítulo 2. Eu quero dar uma palavra rápida aqui para você a respeito de algo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Nós somos feitura dele para as boas obras, para praticarmos antes da fundação do mundo. Então, Deus, Ele criou a igreja para nos envolvermos, querido, para criarmos raízes. E toda a igreja que tem um processo, tem uma porta aberta para você fazer a obra de Deus. Toda a igreja. E eu queria, toda ceia agora eu vou fazer isso, para que você venha se encaixar em um dos ministérios daqui da igreja, fora outros que nascerão ainda. Mas nós temos esse. Roberta, vem cá, Roberta. Ministério de intercessão. Vem aqui na frente. Você que gosta de orar, de interceder, já existe um grupo aqui, existe tarefas pré-determinadas de estar nos cultos, porque a igreja precisa de você intercedendo. Aos domingos, por exemplo, 6 horas da noite, nós estamos aqui orando pelo culto. E outras tarefas que eles mandarão. O ministério de louvor, que o Gustavo. Eu estou te mostrando para você procurar um deles, para você fazer parte da obra de Deus, que você já foi chamado para isso. Tem o ministério de crianças, que é a Flávia. Ministério de teatro, que é o Ulisses, que ele não está aí, está trabalhando, deve estar chegando por aí. Flávia, você que gosta de trabalhar com crianças, sabe qual é a importância de ministrar crianças? Eu gosto, pastor, eu quero trabalhar com crianças. Procura a Flávia. É um ministério de consolidação, que é um ministério que visita as pessoas, visita os novos, visita pessoas que trabalham na igreja, que está com a irmã Kátia, que ela estava aqui só pela manhã, que ela está enfrentando uma gripe muito forte, mas é a irmã Kátia a responsável. E o Ministério de Jovens, que é a Jéssica. O Ulisses também é responsável pela mídia da igreja. Você quer trabalhar? Então não tem motivo, todos podem trabalhar e todos tem que despertar esse desejo, porque é isso. Vou chamar ela. Todos têm que despertar esse desejo no coração. Por exemplo, tem um ministério de dança, agora eu vou chamar a Mayra. A Mayra está aqui desde 8 anos de idade, ou 9 anos. A Alessandra ganhou a Mayra para Jesus e ela está aqui desse tempo todo. Hoje ela é responsável pelo ministério de dança, a Mayra. Aí ela está lá em cima com as crianças, né? Porque você vê que todo mundo aqui trabalha, porque a Bíblia diz que cada um recebe o dom segundo a necessidade da igreja. E tem gente aí fazendo 5, 6 ministérios, igual a esposa do Gustavo, que antes dela voltar para Jesus, ela teve um sonho, que tinha 10 sandálias na frente dela. Aí ela falou comigo, pastor, eu sonhei que tinha 10 sandálias na minha frente. Eu falei, trabalha... Agora trabalha na Rene? É profeta? Falei, filha, isso aí não é outra coisa a não ser 10 ministérios que Deus tem para você aí. Escolhe por qual você vai começar. Entendeu isso? Então tem 10 sandálias na tua frente, meu irmão. Amém ou não amém? É melhor você fazer a obra de Deus do que sobrar tempo na sua vida para o diabo botar você para fazer a obra do mundo.
Amém? Essa é a Mayra, responsável pelo Ministério de Dança. Está aqui desde 8 anos de idade. 8 ou 9, Mayra? 9 anos de idade. Se converteu aqui, eu me lembro, ela se convertendo. Se converteu na célula, né, Alessandra? Ela está aí. Foi aqui na igreja ou na célula? Aqui mesmo, né? Pequenininha aí, está aí até hoje, responsável. É isso que é a obra de Deus. Amém, querido? Vocês podem procurar um deles e também esses, mais o Ian, chama o Ian aí. Cadê? Vem cá, Ian. São os líderes de célula daqui da igreja. Por enquanto são esses que tem célula. Porque eu preciso que toda a igreja vá para uma célula, querido. Porque tamanha a importância da visão celular. Esse elo de conexão, que às vezes nós não podemos responder e eles respondem por nós. Então cada um deles tem uma... Não fizeram ainda a arte que eu pedi, botaram aqui para o Caio, não? Com endereço, essas coisas não fizeram não, né? Isso, faz aí para botar aí para o pessoal anotar. Então você pode procurar qualquer um deles aí, porque tem um dia da semana que eles têm uma célula. O que é uma célula? Uma reunião de 1 horinha, muito gostosa, maravilhosa, de conexão, da presença de Deus, que só vai te ajudar. Então eles são os líderes de ministérios e os líderes de célula, que vão gerar outros líderes de ministérios e outros líderes de célula. Amém? Será que ano que vem eu não apresento você aqui como líder de ministério? Ih, ninguém falou amém lá não, hein? Ih, tá ruim pra gente, hein? Vamos ver. Será que ano que vem eu te apresento como líder de célula aqui? Ah, aí foi mais forte, amém? Beijo, gente. Valeu. Tá bom, queridos? Procura uma célula, te peço esse favor. Eles têm uma meta aí, eu vou dar uma meta a eles agora, de até o final do ano, cada um vai ter que gerar 30 novos aqui. Tantos da igreja, eu quero ver no final do ano todas as células com pelo menos 30 pessoas. Então ajuda eles aí, porque o couro vai comer. Amém? 30, cada líder aqui, 30 pessoas. Ué, tá transferindo? Aí, João, tá transferindo. Mas é isso aí mesmo. Beleza, queridos. Abre sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. O tema da mensagem é a importância da santidade. Jonathan. Vai lá na geladeira, leva esse copo aqui. Lá na geladeira tem uma forma de gelo, lá no congelador. O congelador está quente. Amém ou não amém? No verso 1 diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês que exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprender de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a... Oi, você está aí? Ah, não botaram aqui não? Ah? 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Eu não falei o texto não? Não, é o outro, né? Não, agora é 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Amém? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. E porque vocês
sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a vontade de Deus é a santificação. A santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos morais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também deu o seu Espírito Santo a vocês. Resumindo, quem rejeita a santidade, rejeita a Deus. Porque é o relacionamento com Ele. Pastor, o que é pecar? Pecar é transgredir o que Deus disse para não fazer. Porque quando eu faço, eu estou rejeitando a instrução do Senhor. Porque esse mundo eu tenho uma escolha, querido. Ou sou influenciado por Deus, ou sou influenciado por esse mundo. Agora, nós nunca chegaríamos a um consenso a respeito disso se nós fôssemos escravos ainda. A questão é se nós estamos na igreja e já fomos libertos. Porque o povo de Israel já tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Porque a primeira coisa que aconteceu, eles murmuraram contra Deus, ele não entendia esse processo de separação. Porque desde do Éden, Deus já queria uma separação. Porque Deus já até sabia que o pecado ia imperar. Mas Ele levantou um povo, porque Ele foi lá no meio do pecado e tirou Abrão e falou para ele: vou fazer de você uma grande nação, vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão estava no meio do pecado, lá na Mesopotâmia. O pai dele era construtor de ídolos. Eu não sei qual foi as características que Abrão apresentou, que Deus escolheu para ser pai da nação de Israel, que era o povo separado para um propósito definido, que Deus queria se apresentar à terra. Porque o homem, ele tinha se perdido, tanto que Deus foi obrigado a destruir a raça humana, lá no livro do Gênesis capítulo 6, porque o pecado estava imperando na vida das pessoas. Só que, se a igreja não responder com santidade, com separação, porque a proposta do diabo é que a igreja tenha a mesma cara do mundo. E o apóstolo Paulo já há mais de 1000 e poucos anos atrás, ele já estava falando, para que vocês não tenham o mesmo comportamento que os gentios têm, que não conhecem a Deus. Porque eu não posso, sabe, querido, que está escrito assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Porque não adianta nada eu querer que Deus consagre algo que é condenado. O que é condenado por Deus é condenado, querido. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, abençoa meu noivado. Eu faço perguntas básicas, querido. Teu noivado está santo? Teu namoro é santo? Ah, não. Vai se tornar santo? Não. Então me perdoa, eu não vou abençoar. Que eu não vou abençoar o que é condenado por Deus. Teve pessoas que já saíram da igreja por causa disso. Porque tem gente que, se você confrontar o pecado delas, só que a Bíblia diz para mim não tomar parte em pecado alheio. Porque eu não me preocupo com nada, até o Espírito Santo falar comigo alguma coisa. Porque eu vou ficar no átrio, sentadinho, ouvindo a palavra, beleza. Agora eu comecei a fazer a obra de Deus, eu tenho que ter entendimento da vida de santidade, que eu estou carregando nas costas o nome de Jesus. Senão o mundo ridiculariza a igreja. Porque se não há diferença nenhuma, para que eu fico na igreja? Se não haverá distinção, porque a Bíblia diz que o julgamento vai começar pela igreja. O julgamento vai começar pela onde? Deus vai tirar
uma igreja dentro da igreja. Mas todo mundo da igreja vai? É para ir, deveria ir, porque está todo mundo ouvindo a mesma coisa. Agora a questão não é ouvir, é fazer. Qual é a prática? Porque o apóstolo Paulo está falando para essa igreja aqui sobre santidade. E uma igreja da Ásia que se perdeu, que é o ponto de, para João trazer as cartas às 7 igrejas da Ásia. Porque o Jesus falando, conheço as tuas obras, mas também conheço que você permite obras de nicolaítas, coisas que desagradavam a Deus. Porque é o tal do jeitinho, sabe, querido, que se não der esse jeitinho, as pessoas não ficam. E muita gente tem negociado isso, porque o que para alguns pode ser atraso, para Deus pode ser treinamento. Porque na verdade o maior interessado em ver isso aqui cheio de gente sou eu. Porque Deus um dia me chamou para abrir isso aqui. Mas se o Espírito Santo manda eu falar sobre pecado, eu vou falar, querido. Ah, mas eu não gosto dessas mensagens. Tudo bem. Mas é meu papel abrir teus olhos a respeito disso. Pastor, eu gosto de derrubar a muralha. Mas se derruba a muralha com vida de santidade, querido. Certa feita Jesus curou um paralítico. Aí os religiosos chamaram o paralítico para interpelar, e várias vezes, nada que ele falava acreditava. Aí eles falaram, tu homem cheio de pecado e quer nos ensinar. Os religiosos falaram para ele, ó, eu sei que quem me curou, ele perguntou se eu queria ficar curado. Você sabe que Deus não ouve pecadores. Olha o que ele falou, João capítulo de número 9. Você sabe que Deus não ouve pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a esse ouve. Porque Deus não chamou a gente para ser perfeito, mas chamou a gente para fazer a vontade dele, que é boa, fala boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, só faz mal para a carne. Para o espírito não faz. E a carne sofre, sabe? Porque a carne está nesse mundo. Por isso que está escrito lá em Gálatas capítulo de número 5, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se nós vivemos no espírito, temos que andar também no espírito. Porque, querido, nova criatura não se conforma com o pecado. Não se conforma, não entra na mesma forma do pecado. Porque tem um tal de influência, sabe, querido? Pessoas que estão caminhando direitinho, daqui a pouco começa a colar com gente de qualquer maneira. Porque tem uns crentes aí que nunca convidou uma pessoa para ir para a igreja. Agora, quando vê que a pessoa foi para a igreja, foi alcançada para Jesus, ela começa a chamar, vamos para ali, vamos para o vale, vamos para o monte, vamos não sei para onde, no dia de culto. E a pessoa começa a abandonar para fazer o que não deveria. Então, nova criatura não se conforma com o pecado, porque pecado fecha a porta da revelação. Pecado fecha a porta da revelação de Deus, querido, na nossa vida. Porque o entendimento de quem Deus vem com esse crescimento. Então, como que eu vou crescer se eu não tenho revelação? A Bíblia diz que sem revelação o povo se desvia. Que não é palavra falada, é palavra revelada. Porque a palavra pode ser revelada para mim, mas tem que ser revelada para você também. Porque eu não só, a fé vem pelo ouvir, não é só escutar, é meditar, é profetizar, é se envolver com a palavra, para que isso crie raízes na minha vida, e essas raízes tragam transformação, porque não tem como receber revelação para crescimento sem passar pela porta chamada Jesus. Por isso que aquela declaração, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, passou pela porta. Aí ele diz assim no versículo 9 do capítulo 10 de João,
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Entrará, sairá. Deus não chamou você para ficar preso, Deus chamou você para se alimentar, amém ou não amém? Você agora está num lugar de alimento, porque você entrou pela porta, Jesus, agora é só se alimentar para ficar forte. Olha para o teu irmão e fala assim, é só se alimentar para ficar forte, porque tem alimento. Pastor, por que o crente enfraquece? Porque não se alimenta, querido. Começa a valorizar e priorizar um monte de coisa, colocando as coisas na frente de Deus. E a Bíblia diz para colocar Deus em primeiro lugar. E o diabo vai armar coisas para você não colocar o Deus em primeiro lugar. Você está me ouvindo ou não? Porque tudo que Deus vai fazer na minha vida tem a minha colaboração. Tudo, fala assim comigo, tudo que Deus faz na minha vida tem a minha contribuição. Porque se não há a tua contribuição, a Deus vai fazer a si mesmo. Desculpa, querido, isso é engano. Deus vai fazer com a tua contribuição. Deus tem feito muito na vida, na sua vida, não tem, minha irmã? Você veio lá da Bahia, Deus tem feito muito na sua vida, mas ela veio de lá da Bahia para cá e passar esses dias aqui buscando de Deus. Deus tem feito. Agora ela tem contribuído para isso? Do dia que veio aqui no Rio, todo culto ela está lá, a horinha do culto dela, ela está sentada aqui, ó, dentro da PVU, ouvindo a palavra de Deus. E fazendo o quê? Crescendo, Deus ministrando, ela dando liberdade, colaborando. Porque se não contribuir, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Ou tu contribui, ou continua sendo a mesma pessoa. Porque é só se afastar um pouquinho, que volta tudo. E a Bíblia diz que são 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa vira 7 vezes pior. Então, olha para o teu irmão e fala assim, vida espiritual não é brincadeira. Porque na verdade há uma ação do inimigo para você sair do processo da santificação para voltar 7 piores para a tua vida. Fala, misericórdia. Eu imagino eu, querido, o dia que eu vi aquela fila de demônio, eu nem sei quantos tinha, mas tinha um bocado, hein? Saindo de mala. Se eu abrisse uma porta, aquilo voltava tudo e com 7 pior ainda. E nunca mais, eu dei tchau, sai da minha vida, desgraçado. Quero mais isso não. É assim que tem que ser. Porque a vontade de Deus se manifesta com a minha entrega. Você quer ver Deus se manifestar? Fala amém. Se entrega a Ele. Porque a vontade de Deus é a santificação, agrada a Deus. Então se eu agrado a Deus, que eu estou agindo em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu agindo em santidade, separação, porque o pecado me atrai, mas eu tenho autoridade para dizer não, porque eu não quero. Agora eu posso não fazer, porque eu tenho autoridade sobre o pecado não tem mais domínio sobre mim. Antigamente tinha, porque a nossa contribuição para preparar o ambiente para Deus é totalmente, sem reservas, totalmente de Deus, totalmente adorador, totalmente. As pessoas são adoradoras na igreja, não vou falar isso, não deixa para lá. Agora fala. Ela falou legal, né? Agora fala, então ela... não é você não, então. Adora na hora do culto, mas murmura no ambiente de casa. Irmão, ovelha, faz da tua casa um ambiente de adoração, amém, amém? Porque murmurador não entra na terra prometida, só adorador, querido. Só Caleb e Josué que entraram. Porque os outros 10 escolheram murmurar. Porque andar em santidade, viver em santidade ou em pecado é uma escolha. Que isso, pastor? Mas eu não consigo? E que não sei o que, irmão. O diabo não vai dar, como é que é o nome? Mata-leão em ninguém. Vai ficar no pecado, desgraçado. Não vai, ele não tem essa autoridade. Ele é um ser vencido. Amém? O sangue de Jesus te libertou. Agora, a entrega tem que ser total, para que haja contribuição. Ou eu tenho esse entendimento, porque o diabo ele gosta de gente com dúvida,
que tu quer, querido? Morar na eternidade ou essa terra? Você tem que escolher. Então é uma decisão. Porque Jesus entrou numa cidade chamada Gadara, tinha um cara lá que o cara tinha tanto demônio que ele morava no cemitério. E quando ele viu Jesus, Jesus entrou na cidade, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Porque quando eu quero adorar, nem o demônio pode impedir, meu irmão. Amém? Amém ou não amém? E o cara tinha demônio pra caramba. Morava no cemitério. Ninguém conseguia prender ele, que ele quebrava tudo quanto é corrente. Mas quando Jesus entrou na cidade, ele correu e ajoelhou diante de Jesus. Aí o demônio tomou a vida dele e perguntou a Jesus: que temos nós contigo? Jesus: sai dele. Qual é teu nome? Legião, meu nome. Jesus: se nos expulsa, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou: vai, entra. Os porcos se mataram, porque porco é sujo por fora, mas limpo por dentro. Era melhor morrer do que ficar com o demônio. Nem os porcos quiseram o demônio, querido. Se mataram. Só que o pessoal daquela cidade estava tão acostumado com aquele céu de capiroto na vida deles, que o cara já estava liberto quando chegou lá. E a primeira coisa que o cara fez foi entrar no barco para ir com Jesus. Ele morava no cemitério, ele largou tudo, agora que ele ia seguir a Jesus. Jesus falou: não vem não, vai lá e anuncia para a tua família o que eu fiz contigo. Só que o pessoal da cidade, quando chegou lá, o cara estava liberto. Sabe o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. Mas o texto diz lá: por causa dos porcos. Porque para eles queriam a libertação do endemoniado, mas também queriam os porcos. Tem que escolher, querido. Não, quero as duas coisas, tem que escolher, meu irmão. Eles queriam a libertação, mas também queriam os porcos. Porque tem gente que quer andar com Deus, vencer com Deus, mas não quer perder nada. Você está ouvindo ou não? Jesus disse: se você quiser ganhar a tua vida, tem que perder, querido. Às vezes eu quero ganhar a vida eterna, mas eu não quero perder a minha vida nessa terra. Isso é como? Romanos capítulo 12. Amém? Verso 1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, vida de santidade é importante, que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu me separo, porque a palavra santificação é separação. É separação do padrão desse mundo, não separação das pessoas. Porque é separado para, não de. E Deus não quer que você se afaste das pessoas, mas Deus quer que as pessoas vejam que você é dele agora, que tu é filho, que tu tem a marca dele, que a santidade prevalece sobre a tua vida. Que a tua vida de santidade confronta a vida de pecados deles. Que tu não faz a mesma coisa, que agora você tem capacidade de dizer não pelo pecado. Porque, querido, Paulo implora para que a igreja tivesse esse posicionamento, que Deus não salvou ninguém para se perder. Querido, ovelha, Deus não te salvou para se perder. Você sabia que tem certas coisas que nós não recebemos porque iríamos nos perder? E às vezes demora mais um pouquinho a receber, para você também aumentar a sua fé. Porque fé tem a ver com durabilidade, quanto tempo dura. Tem a ver com perseverança, tem a ver com paciência. E tem coisas às vezes que Deus não entrega assim, porque vai fazer você se desviar. E Deus não chamou você para se desviar. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme
até o fim será salvo. Fala, firme, até o fim. Será salvo. Pastor, eu já fui da igreja. É até o fim, querido. É até o fim. Amém ou amém? Por isso que tem a igreja aqui para fazer você fazer a obra do Senhor. Está sendo ministrado. Daqui um dia tem encontro com Deus novamente. Você já sabe, chega lá o encontro, você, uma hora dessa, você sabe que está escrito lá aquela primeira palestra lá, né? Aí a segunda, aí aquela plaquinha lá, tal, e vamos embora. Você fica com raiva no começo, mas depois você se converte. Porque Deus chamou você para estar posicionado. Porque não adianta nada, Deus não quer que você fique clamando sem resultado, querido. Porque se é uma exigência de Deus, vida de separação, nós precisamos levar isso a sério. E hoje não há muito interesse a igreja falar isso. Não tem muito interesse. Só que eu estava orando a Deus sobre a qual série que eu faria, Deus falou comigo. Porque nós, pastores, está escrito, vos darei pastores que vos apacentam com inteligência e sabedoria. Porque ou eu aproveito essa oportunidade que tem para mudar o teu caráter, porque o passaporte da eternidade chama-se caráter transformado. Ah, mas eu sou da igreja, aleluia, estou salvo. Na verdade a risada é não deveria ser. O pastor deveria olhar daqui para lá, querido, e ter a convicção clara de um relatório de uma igreja santa, separada, salva, que evangeliza, que liberta vidas, porque as pessoas estão precisando disso. Mas a igreja está mais oprimida às vezes do que o mundo. Porque está na igreja, mas o pecado, o texto diz que o pecado tão de perto nos assedia. O pecado está doido para tirar você da presença, irmão. Doidinho. Que desgraçado, né? Paulo falou, miserável homem que eu sou. O cara santo, 9 dons, mas o capiroto da tentação estava lá com ele direto. E ele teve que lutar, irmão. Porque ele falou, ó, nos importa que debaixo de muita tribulação perdemos o reino de Deus. Agora, a vontade de buscar a Deus precisa ser alimentada. Você precisa alimentar, porque as coisas do inimigo, o pecado, acontece para apagar o fogo de Deus na nossa vida. O pecado acontece para apagar o fogo de Deus da tua vida. Porque os sacrifícios ordenados por Jesus apontam para a cruz. Os sacrifícios que você olha lá no Velho Testamento apontam para a cruz de Cristo. Do sacrifício de Cristo para vencer as ações desse mundo, para continuar o relacionamento dele com Deus. Porque o texto diz que em tudo ele foi tentado. Mas peraí, como é que foi tentado? Podia cair? Podia, senão não era tentado. E se ele cai, nós estávamos fritos. Então precisamos nos alimentar da verdade para que o calor que vem da verdade seja sempre aceso no nosso coração. Que andar com Deus, andar com Deus não é aparecer na igreja de vez em quando. Um domingo ou outro. Andar com Deus é um posicionamento. Porque quem faz isso, querido, de vez em quando aparece na igreja, de vez em quando lê a Bíblia, de vez em quando ora, é um sério candidato a cair. Um sério candidato. Porque o inimigo está produzindo interferência no teu relacionamento com Deus. Porque ele já sabe que tu é muito mais do que vencedor. Fala, sou muito mais do que vencedor. Só que a questão é que você não alcance o que você já é em Cristo. Então a interferência dele é para tirar você da proposta de estar cada dia crescendo com Deus. Porque Deus revela a missão perto do fogo. A missão vem perto do fogo. Porque lá no livro do Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao 10, Moisés estava no deserto
cumprindo o propósito natural dele, que era cuidar de ovelhas. E Deus tinha uma revelação para ele. Sabe o que apareceu? Num fogo, uma sarça acesa. E Moisés foi até aquela sarça. E quando chegou perto da sarça, Deus falou: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está é santo. O fogo estava aceso, mas o fogo atraiu Moisés. Você quer vencer na vida? Quer vencer com Deus? O fogo tem que te atrair. Você tem que entender. Agora há pouco a gente estava orando aqui, adorando. O fogo tomou esse lugar aqui. Eles tocaram a trombeta, que toda vez que o fogo tomar esse lugar aqui, nós vamos tocar a trombeta. Porque vamos dizer para Deus: Senhor, nós entendemos. Porque perto do fogo tem revelação, querido. Agora, para Moisés receber a revelação, ele teve que ir para perto do fogo. Olha para o teu irmão e fala assim: bora, meu irmão, vamos para perto do fogo. Amém ou não amém? Vamos para perto do fogo. Porque o fogo, querido, revela onde está a cobra também. Porque o texto diz que Paulo pegou um graveto, a cobra agarrou na mão dele e tacou a cobra no fogo. Que é assim que funciona. Porque quando Moisés chegou perto do fogo, Moisés estava com a sandália do Egito, e Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Mas o que transformava aquele lugar em santo era a presença de Deus. Ele era santo. Então, eu preciso, senão há um confronto. Há um confronto. Eu preciso estar em santidade, para ser da mesma matéria que Deus é, que nós lemos aqui primeiro Pedro, capítulo de 1, verso 16, sede santo, porque eu sou. Lembra que tu é a imagem e semelhança de Deus? Bata a mão no peito assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Como Ele é santo, eu sou. Que Ele fez isso de mim e de você, para nos parecermos com Ele. Aleluia! Porque tinha se perdido essa identidade de separado para Deus. Eu não sou mais desse mundo, querido, eu sou de Deus agora. Nós somos de Deus, pertencemos a Deus, temos revelação, podemos nos aproximar e receber revelação. Deus dá uma direção a você hoje, nessa noite, porque você é santo, faz parte daquilo que Ele é, querido. Aleluia. Porque a alegria de Deus é ver o povo se entregar. A alegria de Deus é ver o povo se entregar, e a tristeza é ver o povo se perder por influência do diabo. A tristeza de Deus é ver o povo se perder por influência do diabo. Porque Deus não influencia ninguém a ficar fraco. Pelo contrário, se me buscardes, me achareis. Quando me buscar de todo, para de dividir teu coração com esse mundo, querido. Para de deixar essas coisas desse mundo ser atrativa para você. O que te atrai, você é uma pessoa espiritual, amém ou não amém? Santo, santo, santo. E Deus não te chamou para ficar fraco, porque quem se alimenta da verdade tem prazer na congregação. Quem se alimenta da verdade tem prazer em ouvir a verdade, porque a verdade lhe preenche. A irmã Cátia estava lendo de manhã aqui, que os discípulos no caminho de Emaús, a palavra deles foi: não nos ardia o coração quando nos expunha Ele a palavra. Não nos ardia o coração, que Ele está falando de uma matéria que eu e você precisamos, que o nosso homem interior, o Senhor, o Espírito que nasceu de novo, foi recriado, precisa da verdade para crescer, porque nós nos separamos. Então, quem se alimenta da verdade tem prazer na congregação, nos pastores, nos líderes de célula, porque estão realizando uma grande obra de transformação na vida das pessoas. Amém, queridos? A igreja está realizando uma grande obra. Gálatas 6,6 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Que Deus não chamou ninguém para ser perfeito, e sim para ser aperfeiçoado. Deus não te chamou para ser perfeito. Não, agora, porque tem gente quando volta do encontro, até ajoelha na rua para pedir perdão. Ai, lá no encontro tem uma história lá de um crente breiano, daqueles do chapelão. Eu sempre conto isso, que é muito sério. Ele chegou lá no sítio, né? Aí lá o sítio que fazia encontro tinha uns animais lá. Aí ele já chegou reclamando, porque religioso reclama de tudo, né? Aí já chegou reclamando. Religioso vê problema em tudo.
Aí já chegou reclamando: esses bichos aqui nesse sítio, fazer esse evento cheio de bicho aí no sítio. Aí olhou para um casal de peru que estava lá dormindo, eu falei: esse casal de peru tá bom, é para ir para uma panela. Aí quando chegou no outro dia, apanhou lá no primeiro dia, segundo dia, quando chegou de noite, isso ele que contou, tá, irmão? Que acabou a palestra, ele tomado de lágrima, apanhou pra caramba, foi lá perto do casal de peru, olhou para o casal de peru e falou: seu peru, dona Peru, me desculpa, porque eu falei que você estava bom para ir para uma panela. Até o peru pediu desculpa, meu irmão. Que esse é o confronto do pecado. Agora, não adianta nada, querido, se daqui a pouco eu me conformo com o pecado. Porque se alguém fala para mim: olha essa vida que você está levando, é porque me ama de verdade. Amém ou não amém? Não quer me ver num lugar de sofrimento e dor eterno. Porque nós nos fomos chamados para a santificação. Eu falei: eu fui chamado para a santificação. Eu não fui chamado para uma vida de pecado. Nós fomos chamados para a santificação. Só que o aperfeiçoamento vem com a minha contribuição. Se eu não estiver contribuindo, eu não vou alcançar o resultado que eu espero. Pastor, qual é a minha contribuição? Dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Abre para a gente terminar em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11. Amém? E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha qual foi a proposta de Deus para o povo, querido. Mandando o líder santificar o povo. Porque, seguindo o processo de Deus, a santificação nos aproxima e atrai a sua presença. Seguindo o processo de Deus, a santificação, estamos prontos para estar na presença de Deus. Fala: eu estou pronto para estar na presença de Deus. Fica de pé, querido. Porque no encontro com Deus precisamos estar preparados. E para estarmos preparados não podemos viver vida de qualquer maneira. Não podemos, sabe, querido? Quem é santo não vive vida de qualquer maneira. Quem já recebeu essa santidade, que eu vou te falar aqui domingo sobre o que você não fez para ser santo. Não foi você que fez isso. Foi Ele que fez por você. Ele pagou um preço pela tua santidade, pela tua separação. Você agora só continua. Você só continua. Ele te deu essa força, a capacidade para você continuar. Não é difícil. Porque Deus não abre. Lembra que a gente leu lá que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é difícil, não é nada ruim para você. Para permanecer não é ruim, é prazeroso, querido. O prazer de vencer o pecado é muito maior do que o prazer que o pecado dá. Muito maior. Agora eu preciso de todas as maneiras ter esse entendimento claro que eu preciso lutar contra o desejo do pecado que habita em mim. Pastor, ele não vai sair não? Quem quer nunca mais pecar? Pastor, nunca mais quero sentir vontade de pecar. Levanta a mão aí. Mata agora, Deus, mata esses agora. Mata esses que nunca mais querem sentir essa vontade. Agora, vai abaixar a mão? Vai, não quer morrer não? Quer? Pastor, eu quero viver. Então, meu amor, só tem um jeito de nunca mais pecar, nem querer pecar. É morrer, não ir para o céu. Lá não tem dor, não tem angústia, não tem
sofrimento, não tem pecado, não tem tentação. Aqui você precisa estar se alimentando. Você precisa saber quem você é. Você é uma nova criatura, criada em Cristo Jesus para a santificação. Deus te separou, você agora é menino dos olhos dele. Você é a noiva de Cristo. Você está preparada para um casamento. Você está esperando um casamento. A igreja é a noiva que está esperando um casamento. O noivo virá para buscar a noiva e casar com ela eternamente. Você vai para a eternidade, porque você está separada para ele. Você agora está com roupa, vestes de noiva. Você está esperando esse casamento. Você é aquelas 10 virgens, 5 virgens nécias e 5 sábias, que está com azeite sobrando. Sacode teu irmão e fala assim: tem azeite sobrando aí, meu irmão? Tem azeite sobrando aí? Enche de azeite essa vasilha, meu irmão, que ele vai voltar a qualquer hora para te buscar, e você vai estar preparado com a luz acesa e com combustível sobrando. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Levanta a tua mão bem alto, olha, ele fez isso por mim. Eu tenho força agora para permanecer. Eu tenho força para continuar. Ele fez de mim santo, aleluia. O diabo não tem mais nada na minha vida. Oh, chacanta lá, baixeira e canta. Eu tenho uma aliança com santidade com ele. Ah, nós temos uma aliança de santidade. Levanta a tua mão, agradece. Olha, eu tenho uma aliança de santidade. Eu tenho uma aliança com o Espírito Santo de santidade. Eu posso viver em santidade. Eu posso viver separado. A pessoa de pecado, eu era escravo do pecado, agora eu não sou mais. Shuri cantarabas. O inimigo não tem mais acesso à minha vida. Oh, glória a Deus. Pai, nós não queremos viver vida de qualquer maneira. Nem viveremos, Senhor, que não queremos nos separar de Ti. A Tua palavra diz que nada, nem a morte, nem a vida, nos separa do amor que Tu derramou por nós naquela cruz. Esse amor que vivifica. A Tua palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Tu nos deu vida. Aleluia. Tu me deu vida, meu Deus. Tu nos deu vida. Aleluia. Eu recebi a vida. Antigamente eu estava morto, separado da aliança de Israel, vivendo sem Deus no mundo. Mas dos dois ele fez um só corpo. Agora temos acesso a Deus no Espírito. Nós temos acesso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Os discípulos falaram assim um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos expõe a palavra? Sabe por que teu coração arde? Porque tem fogo no altar, e onde tem fogo tem revelação. E você sai daqui nessa noite preenchido, porque você expôs a sua vida diante do fogo, diante da revelação, e Deus vai contigo para você encarar mais uma jornada essa semana. Porque perto do fogo, perto da presença, tem fogo. Perto da presença, o coração aquece, meu irmão. O coração aquece e se fortalece. Profetiza para o teu irmão assim, fala: coração aquecido nessa noite. Presença de Deus traz cura. Presença de Deus traz libertação, traz prosperidade. Presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, canta lá, baixinho. Oh, o coração aqueceu tanto, querido. Eu estou com dificuldade para acabar o culto, mas acabou, tá bom, pessoal? É isso aí. Terça-feira a gente está aqui novamente com a nossa rede de casais. Todos os casais correm para cá terça-feira, 20 horas e 30 minutos, porque 28 horas
horas é o discipulado, de 8 a 8h30, e de 8h30 a 9h30, nosso encontro de casais. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Digam, beijo no coração, queridos. Valeu, boa noite.